Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso laboratório ArcGIS na Prática. Nós estamos aqui hoje para falar sobre como o GIS vem auxiliando na gestão de projetos de crédito de carbono. E vamos falar também sobre a criação de um fluxo de trabalho automatizado, utilizando a ferramenta Model Builder para avaliação de elegibilidade de áreas para projetos de carbono. Antes de darmos início ao nosso laboratório, eu gostaria de fazer um convite bem especial para todos vocês, que é para participar do nosso encontro de usuários, o Esri Brasil, ou EUESRI 2021, que vai acontecer no dia 29 de setembro, e é um evento online e gratuito. Recomendo fortemente que vocês participem, né? Não percam essa oportunidade de estar conhecendo as novidades no sistema ArcGIS e também de conhecerem os cases de sucesso em várias indústrias que a gente está preparando aí para apresentar para vocês. Eu vou estar enviando no chat aqui do nosso laboratório o link para a inscrição e quem ainda não se inscreveu, aproveita que ainda dá tempo. E para a gente dar continuidade ao nosso evento, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Aline, faço parte do time do sucesso do cliente e atuo nos segmentos de florestal e mineração. Eu sou engenheira florestal, estou na imagem há quase um ano, né? E hoje eu vou estar dividindo esse evento com dois colegas muito feras na área de crédito de carbono, que são o Maurício Braga, aqui da imagem, e a Johanna Mello, da BR Carbon. Pessoal, por favor, se apresentem. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um laboratório do ArcGIS na Prática. Hoje nós iremos falar sobre como o GIS está apoiando a gestão de projetos de créditos de carbono. Meu nome é Maurício Braga Meira e hoje estou responsável pela equipe de parcerias e novos negócios na Imagem Geossistemas. Há mais de 20 anos eu atuo no tema de carbono, em sociedade com meu pai, o professor Luiz Gilvan Meira Filho. Executamos diversos projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, sendo responsáveis pela criação da metodologia de sequestro de carbono por florestas nativas da AES Tietê e também participamos do desenvolvimento da metodologia de sequestro de carbono por florestas plantadas da Plantar Carbon. Também trabalhamos no projeto de rede do estado do Acre, que foi o primeiro projeto de rede jurisdicional do Brasil e um dos pioneiros projetos de rede no mundo inteiro. Agora eu passo a palavra para a Johanna Mello, que é engenheira florestal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje nesse laboratório. Eu gostaria de agradecer a Imagem pelo convite. Meu nome é Johanna, sou engenheira florestal, formada pela Universidade de São Paulo. Eu atuo nas áreas de ecologia da paisagem, monitoramento, certificação e análise de risco. Trabalho com sistemas de informação geográfica e tenho prática na análise e integração de dados. Eu trabalho na BR Carbon e eu gostaria de falar um pouquinho dela para vocês. A BR Carbon é uma Climate Tech brasileira, uma startup que foi criada para fomentar ações de conservação florestal e restauração ecológica. Ela trabalha com fluxos financeiros oriundos do mercado de carbono para promover soluções climáticas naturais. Então, ela atua com estratégias, inovadoras para acelerar, multiplicar e consolidar projetos de carbono florestal no Brasil. Mas o que é projeto de carbono florestal? Quando a gente fala de projetos de carbono, existem vários setores da economia, e tipos de projetos de carbono. E um deles entra no escopo que a gente chama, na abordagem AFOLU. Essa sigla significa agricultura, floresta e outros usos do solo. Então, a BR Carbon, ela tem o propósito de desenvolver projetos dentro desse setor, que é o setor de mudança de uso da terra, que hoje é responsável
por 44% das emissões de gases do efeito estufa, segundo o último relatório do SEG, que fez esse inventário comparando 2010 e 2019. E houve um grande incremento na contribuição desse setor, né? Muito bem. Estando devidamente apresentados os participantes do nosso laboratório, nós vamos agora passar pela nossa programação. O nosso laboratório ele está dividido em 3 etapas. Inicialmente, nós vamos passar pela exploração do tema, abordando as principais dúvidas quando a gente toca no assunto sobre projetos de crédito de carbono, sendo elas a definição, né, do que é crédito de carbono, quais são as modalidades, o que são os projetos de crédito de carbono, quem pode participar desses projetos, o que são os estudos de elegibilidade para projetos de carbono, né, ou viabilidade, tem restrição, quais são as restrições colocadas para as áreas para que possam ser aprovadas para a realização de projetos de carbono. Vamos passar também falando sobre o que é o MRV, né, ou as atividades de mensuração, reporte e verificação. E também vamos falar sobre o que é o mercado de carbono voluntário. Na sequência, nós teremos uma demonstração realizada utilizando o ArcGIS Pro e o Model Builder, focada nas áreas de estudo de elegibilidade para projetos de carbono. E, por fim, nós teremos a etapa de perguntas e respostas. Então, a gente vai ter esse momento onde a gente vai estar abrindo para vocês, para que vocês possam interagir com os palestrantes e esclarecerem as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para estar enviando as perguntas no chat ao longo da apresentação. E após a primeira e a segunda etapa, a gente vai estar respondendo, né? E acaso a gente não consiga responder todas as perguntas durante o tempo programado para o nosso evento, a gente vai estar dando esse retorno para vocês via e-mail depois do evento, certo? Bom, antes de a gente iniciar a exploração do nosso tema, eu gostaria de colocar uma enquete aqui para vocês, para que a gente possa conhecer um pouco mais o nosso público com relação à familiaridade com o tema de créditos de carbono e também com o uso da ferramenta, né, do sistema ArcGIS para estar realizando essas atividades, essas etapas que compõem o projeto de créditos de carbono. Com as mudanças climáticas se tornando cada vez mais evidentes ao redor do mundo, todos nós lembramos dos incêndios florestais, chuvas torrenciais e estiagens severas que assolaram diversas regiões do planeta durante esse ano, causando prejuízos bilionários e afetando a vida de milhares de pessoas. Medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa vêm sendo adotadas por diversas organizações públicas e privadas de praticamente todos os países. Por meio da comercialização de créditos de carbono, a compensação de emissões passou a ser, além de um compromisso com o futuro do nosso planeta, uma estratégia de mercado que oferece a possibilidade de liderança em um cenário de desenvolvimento das economias de baixo carbono. Os créditos de carbono, embora tenham um preço de negociação, não constituem por si só um mecanismo de precificação de carbono. De modo bastante geral, preços de carbono, diferentemente dos créditos, são instrumentos regulatórios ou hipotéticos, quando estabelecidos pelas próprias empresas que visam limitar suas emissões através da imposição de um custo para tais emissões, criando assim o mercado de carbono. Os créditos de carbono, por sua vez, são usados como instrumento de compensação das emissões evitadas. Cada unidade de crédito de carbono,
que equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, o CO2, deve ser calculada por meio de projetos que se baseiam na absorção de carbono da atmosfera, chamado sequestro de carbono, ou pela diminuição da emissão dos gases de efeito estufa por alguma atividade econômica em comparação com a alternativa já estabelecida no mercado, o chamado business as usual. Os tipos de projetos aceitos pelo mercado de carbono são dos mais variados escopos, incluindo o plantio de florestas, a eficiência de processos, o tratamento de efluentes e resíduos, como também a substituição de combustíveis e a geração de energia renovável, dentre vários outros. O registro de todos esses projetos é público e constitui apenas o primeiro passo para que os projetos sejam comercializados. Uma vez implantados e operando, são necessárias rodadas de monitoramento, verificação do desempenho e quantificação do volume exato de emissões capturadas ou evitadas, sempre comprovadas e auditadas. O comércio voluntário de carbono surgiu em 1989, com projetos que inicialmente eram voltados à preservação do desmatamento. A criação do Protocolo de Quioto em 1997, durante a terceira Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o UNFCCC em inglês, estabeleceu diretrizes que permitiram moldar a infraestrutura do comércio de carbono, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, sigla MDL, que determinou padrões para metodologias de compensação de carbono e concretizou um registro oficial de créditos, aproximando a estrutura do mercado daquilo que é praticado atualmente. Esse instrumento é a forma pela qual empresas, ONGs e quaisquer outras organizações podem compensar suas emissões de gases de efeito estufa voluntariamente. Os créditos gerados são chamados de emissões verificadas de emissão, VER, são auditadas por uma entidade independente não vinculada às Nações Unidas. Atualmente, além dos padrões e metodologias estabelecidas pelo MDL, existem outras iniciativas no mercado voluntário. Esses mecanismos mantêm a integridade ambiental dos projetos, considerando a validade e os impactos socioambientais relacionados à geração, transação e contabilização do uso de créditos de carbono. No Brasil, os padrões de verificação mais aceitos são, além do próprio MDL, regulado pela ONU, o Golden Standard, estabelecido pela ONG WWF, e o Verified Carbon Standard, VCS, da empresa Verra. Existem expectativas de crescimento enormes do mercado para 2021, pois as organizações estão cada vez mais pressionadas pelos clientes e investidores em adotar uma agenda ESG. O conceito ESG integra as palavras do inglês Environmental, Social and Governance e agrupa nessas 3 eixos os fatores não financeiros mais relevantes de uma empresa. Trata-se de uma abordagem estratégica e de análise utilizada para avaliar o desempenho em sustentabilidade das corporações. Os critérios ambientais analisam a contribuição e o desempenho de um negócio em relação aos desafios ambientais, tais como as emissões de gases de efeito estufa, a proteção da biodiversidade, os recursos hídricos ou o desmatamento, e se baseia em métricas para avaliar o impacto ambiental das empresas e seus esforços para reduzi-los. Os critérios sociais, por sua vez, avaliam a relação das empresas com seu meio social, como os trabalhadores, as comunidades locais e os cidadãos em geral, considerando aspectos como emprego, saúde, segurança e diversidade, e reflete em grande medida os valores corporativos da empresa e seu engajamento com as comunidades. Os critérios de governança corporativa
estão relacionadas aos mecanismos de governança das empresas, aos direitos dos acionistas, às responsabilidades da diretoria executiva. Analisam os procedimentos de decisão das empresas, sua estrutura organizacional, os mecanismos de controle e seus sistemas de compliance. Pagamento por serviços ambientais, por sua vez, é um instrumento baseado no mercado para financiamento da conservação que considera os princípios do usuário pagador e provedor recebedor, pelos quais aqueles que se beneficiam dos serviços ambientais devem pagar por eles, e aqueles que contribuem para a geração desses serviços devem ser compensados por proporcioná-los. Assim, essa ferramenta busca conservar e promover um manejo adequado por meio das atividades de proteção e de uso sustentável. Para o PSA funcionar, devem haver provedores capazes de preservar e manter o serviço ambiental e compradores que irão se beneficiar da proteção de tal serviço. Vale ressaltar que essa é uma prática voluntária e também pode ser adotada por empresas que visam melhorar sua imagem ou mesmo por pessoas que queiram mitigar os impactos das suas ações cotidianas. O foco do PSA hoje é bastante direcionado para a proteção e recuperação dos recursos hídricos e da biodiversidade, como também para mitigar as mudanças climáticas pelo sequestro de carbono e outras técnicas de mitigação, principalmente associadas ao setor de agricultura, florestas e outros usos da terra. Nesse sentido, destacam-se os projetos de redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, a sigla REDD. Esses projetos se baseiam em um conjunto de incentivos econômicos com o intuito de reduzir as emissões de gases de efeito estufa causadas pelo desmatamento e pela degradação florestal. Esse conceito foi ampliado, sendo reconhecido hoje pela sigla REDD+, onde o sinal mais indica o papel da conservação e do manejo sustentável. Em comum, todos esses projetos associados às iniciativas ESG, PSA ou para a obtenção de créditos de carbono devem passar por um rigoroso processo de mensuração, relato e verificação, a sigla MRV, que visa garantir integridade e dar transparência ao resultado do projeto. A mensuração das atividades de projeto deve seguir os procedimentos descritos por uma metodologia consistente que define os métodos para os quais os resultados sejam quantificados de forma adequada e consistente. O reporte tem como objetivo compartilhar os resultados de forma ampla e restrita com todos os stakeholders do projeto. E a verificação tem como objetivo permitir que as atividades do projeto sejam auditáveis por entidade independente, capaz de verificar se os resultados atingidos são verdadeiros. Agora eu passo a palavra para Johanna Mello e vai explicar para vocês como o sistema ArcGIS pode ser usado para que a abordagem MRV seja utilizada em projetos de crédito de carbono. Muito obrigado. Então, dando continuidade, ao tema proposto para esse laboratório, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa atuação da BR Carbon, nos projetos de carbono florestal, o que é, quem pode participar, as etapas do estudo de elegibilidade que a Aline vai demonstrar para vocês depois, um model builder que a gente construiu a partir dessas análises. E vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil a visualização de todos. Como eu falei para vocês, a BR Carbon é uma Climate Tech que trabalha com projetos de carbono florestal e, basicamente, os projetos de carbono florestal, ele tem 3 abordagens, Dentro do programa de conservação florestal,
a gente trabalha com projetos que funcionam gerando créditos de carbono a partir da conservação da vegetação nativa. E ele pode ocorrer em função do excedente de vegetação nativa do imóvel rural, ou seja, quando a gente fala de Amazônia, os 20% excedente da reserva legal, ou quando a gente fala de cerrado, os 65%, né? Porque cerrado ele tem 35% da reserva legal. E ele também, nessa categoria, a gente chama de desmatamento planejado, porque é uma área que o proprietário, a proprietária, tem a permissão de desmatar. E aí, quando a gente coloca um projeto dentro dessa área, a gente conserva essa área em função do desmatamento planejado. Iria acontecer um desmatamento nessa região, mas não vai acontecer em função da implantação desse projeto. E ele também pode acontecer por uma outra abordagem, que é a partir da pressão de desmatamento e degradação ilegal na região. Na verdade, da redução da pressão do desmatamento e da degradação ilegal. Nesses casos, a gente chama o projeto de redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento não planejado, né? Porque ele se dá em função do desmatamento e da degradação na região de referência. E ele pode acontecer nos demais remanescentes florestais ou em propriedades privadas, ou até mesmo em áreas públicas, como unidade de conservação, como é o caso da RDS do Juma, em outras situações que a gente consegue, sim, implantar um projeto de carbono, mesmo numa área protegida, em função da anuência do órgão gerenciador e principalmente da adicionalidade dele, que é pela pressão do desmatamento e da degradação no entorno. Outra abordagem, né, de geração de créditos de carbono é a partir do Programa de Aceleração de Restauração Florestal. Nesse caso, os projetos de carbono funcionam gerando créditos em função da remoção do carbono atmosférico por meio do incremento da biomassa nas áreas restauradas. Esse tipo de projeto, que se chama Afforestation, Reforestation, AR, né, a sigla em inglês, ele funciona como um mecanismo que auxilia nos processos de regularização ambiental do imóvel rural, ou seja, nas reservas legais que precisam ser recompostas, e ela serve como incentivo financeiro para o produtor rural. Fazendo assim dela um mecanismo de pagamento por serviços ambientais. Aqui do lado a gente pode ver, né, o incremento em função dos anos. Então, a diferença é que numa floresta nativa em pé, ela já absorve o carbono. E aí a gente não tem como contabilizar esse carbono por muitos anos, né? O projeto de carbono ele tem duração de 30 anos. Mas já numa área restaurada, conforme você vai plantando e aquela biomassa vai incrementando no solo, maior vai sendo o seu estoque de carbono ao longo dos anos. Entrando um pouco no que a gente vai falar hoje, né, que é o ArcGIS na prática, a gente pegou, então, o case do estudo de viabilidade, que eu sou responsável na BR Carbon por conduzir eles. Então, como funciona para quando alguém quer fazer um projeto de carbono na sua área? O proprietário rural tem o seu imóvel e ele manda para a gente, através de shapefiles, demonstrativo do CAR, esse imóvel para uma análise de elegibilidade. Essa análise de elegibilidade, ela passa por uma análise fundiária e espacial, que vai dizer o potencial de redução de gases de efeito estufa que ela pode gerar. E eu trouxe um pouco aqui para vocês saberem, e depois mais para frente vão entender na demonstração, as camadas que a gente usa para fazer esse estudo, né? Então, a gente usa como camadas de uso e cobertura do solo o que foi declarado pelo proprietário rural no SICAR, né? Que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Também, depois a gente usa o mapa de cobertura e uso do solo do MAP Biomas, a coleção 5 de 2019, para interpolar com o que foi declarado pelo proprietário rural e o que está como cobertura classificada pelo MAP Biomas. Feito isso,
a gente tem o que é área consolidada, o que é APP, o que é reserva legal, o que é floresta e o que, porventura, pode ter uma região alagada ou até mesmo rio dentro da propriedade. Delimitando esse polígono no ArcGIS, esses polígonos, né, no sistema de informação geográfica, a gente também começa a colocar outros layers para ter essa análise de viabilidade. Um deles é o desmatamento e a degradação. E aí a gente tem duas camadas. Então, o DETER, ele, através desse sensor MODES, ele detecta alterações em cobertura florestal e ele identifica elas como desmatamento, degradação ou corte seletivo, exploração de madeira, né? Então, no desmatamento entra corte raso, atividade de mineração. Na degradação, quando ele classifica como degradação, entram incêndios florestais, cicatrizes de incêndio. E na exploração de madeira, entra o corte seletivo desordenado ou ordenado, né, geométrico. Ele consegue detectar e classificar essas feições de alteração da cobertura do solo. Já o PRODES, ele traz para a gente as taxas anuais e o incremento do desmatamento naquela região. Então, eu uso essas duas camadas para entender um pouco da dinâmica do desmatamento e da pressão do desmatamento ilegal nas regiões de interesse. Depois, a gente vai olhar também para uma terceira camada, que é a camada de vegetação, né? Que é a classificação da vegetação daquele local, que é o que a gente chama de fitofisionomia florestal, que foi mapeado pelo Radan e tem recente pelo IBGE também. E a partir dessa fitofisionomia, a gente interpola os dados com o estoque de carbono do Inventário Nacional do MCTIC, que tem os estoques acima e abaixo do solo. Então, a gente considera, por fitofisionomia, um estoque total, que considera o estoque abaixo do solo e o estoque acima, tanto matéria morta, madeira morta, como serrapilheira. Então, trouxe um pouco aqui para ilustrar, né, esse processo e essas camadas, um mapa dizendo um pouco da região de referência, né? E aqui eu estou falando de projetos RED, projetos de carbono florestal. Quando eu falo de RED, essa sigla quer dizer redução de emissões por desmatamento e degradação. E aqui no mapa a gente tem tanto as terras públicas, né, que é assentamento, terras indígenas, quilombos, unidade de conservação, quanto os polígonos do PRODES e do DETER de desmatamento e degradação. Aqui a gente pode ver, então, esses limites políticos, né, o limite de municípios, o limite das unidades de conservação, os rios, que na Amazônia a gente fala muito que a gente se refere pelos rios, né, a região de referência a gente dá pelo rio. Ah, tá na beira do rio Madeira, ah, tá na beira do rio Guatumã. E aí, um pouco de como a gente vê o recorte desses projetos no Brasil. A gente fala de Amazônia porque, como a gente pode ver, os polígonos em vermelho é onde a gente tem maior pressão de desmatamento e degradação avançando, né? Que a gente chama de fronteira do desmatamento. Então, a BR Carbon se propõe a fazer projetos agrupados de carbono florestal nessa região, para formar um arco de conservação para frear esse desmatamento. Como eu falei para vocês antes, o setor de agricultura, florestas e outros usos do solo, ou mudanças de uso da terra, é responsável por 44% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil hoje. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa para controlar as emissões, ou para neutralizar, ou para virar carbono zero, não tem por onde a gente começar, senão pelo uso da terra no Brasil, que é o principal responsável, né, por essas emissões. Então, eu trouxe aqui um pouco dessas camadas, né, que a gente já conversou, e que são as camadas de dados espaciais, né, que o MCTIC usa para fazer o estoque de carbono por fitofisionomias. Então, começa a partir de limites políticos, geográficos, né, de municípios, depois vem para uma escala de biomas e
incrementa o carbono orgânico no solo, né, que é o estoque mesmo no solo, que a gente chama SOC. Depois vem a área de áreas protegidas, o mapa de vegetação, né, natural pretérita, então qual tipo de vegetação tem ali, e o mapa de uso e cobertura do solo. Um pouco do modelo do MCT que reflete também um pouco das análises, das etapas de análise dos estudos de viabilidade que a gente faz para os imóveis rurais que aparecem. Então, nesse slide, eu já prometo estar acabando aqui, não sei como está meu tempo, mas eu trouxe um pouco para vocês saberem, legal, o projeto de carbono é isso que ela está falando, sobre a conservação de florestas nativas, como que eu faço para conseguir elaborar um projeto de carbono? A BR Carbon, ela se propõe a desenvolver projetos de carbono e ela utiliza a certificação da Verra, que é um dos estándares mais conhecidos do mercado voluntário. Então, o passo a passo para elaborar e implementar um projeto de carbono, ele começa desde a etapa do estudo de viabilidade, que é preliminar, como a gente estava falando, para ver se a área é elegível ou não, é adicional ou não, porque a adicionalidade é uma palavrinha que a gente fala muito nos projetos, que é, você tem a certeza de que o projeto daquela área é adicional, quer dizer, na ausência do projeto, essa área estaria emitindo gases de efeito estufa e não removendo gases de efeito estufa, não reduzindo. Então, para implantação de projetos de carbono, a gente passa por essas etapas. A elaboração do PD, que é um documento, Project Description, né, o Project Design. Então, a gente faz o desenho do projeto e aí tem todos os módulos e cálculos de estoque de biomassa que a gente tem que fazer para que o organismo de certificação entenda o que a gente está querendo propor, né, para aquela área. Tem também atividades de implementação do chão, que vão desde atividades sociais, atividades de monitoramento da fauna, por exemplo, né? No caso dos nossos projetos, os projetos têm dupla certificação, tanto do Verified Carbon Standard quanto do Climate Community and Biodiversity, que é o CCB. Então, nesse caso, a gente faz implementação de atividades tanto para o monitoramento da cobertura florestal, que diz respeito ao clima, como também para a comunidade e para a biodiversidade. Então, essas atividades, depois de implementadas, elas precisam ser monitoradas, como o Maurício estava falando com vocês, né? Monitorar, reportar e verificar. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de projetos de carbono, antes de gerar o crédito de carbono para comercializar, a gente tem que passar por todas essas etapas, né? Que é o monitoramento, reportar, para vir um organismo certificador, né, credenciado, que vai emitir o certificado de que aquela área, aquele projeto de carbono tem o potencial de redução de X toneladas de carbono para serem comercializadas pelo sistema da Verra, que é um sistema de comercialização. Então, falando um pouco sobre o mercado de carbono, só para finalizar minha apresentação, né? Quando a gente fala de precificar o carbono, a gente está falando de um bem imaterial, né? A gente está falando do ar. Então, o que acontece quando a gente incorpora um mercado para controlar essas emissões? A economia, ela acaba incorporando o que a gente chama de custo social, e ela se ajusta para reduzir as emissões. Então, quando a gente coloca um preço nesse carbono, a gente também tem que entender que ele tem as externalidades. Então, tem também, né, o preço do carbono de quem está conservando a floresta, também tem que estar os guardiões dessa floresta embutido, né? Ou quem está emitindo esse carbono, ele precisa entender que o preço não é só a matéria-prima que vai para o ar e vai gerar tantas toneladas de carbono, mas existe um custo social por trás dele. É isso, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho. Aqui estão meus contatos, qualquer coisa vocês podem me escrever por e-mail. Se quiserem saber um pouco mais dos nossos projetos, o site da BR Carbon também está aqui. Muito obrigada. Dando início aqui à nossa etapa de demonstração, estamos aqui dentro já do ArcGIS Pro.
Na tela eu tenho as áreas que eu separei como áreas de interesse. Eu já trouxe aqui as minhas camadas. Eu utilizei na construção do modelo camadas de dados públicas. Foram utilizados os dados do Radan de fitofisionomia, os dados de desmatamento do MapBiomas e os dados de degradação por incêndios do INPE, PRODES e DETER. Então, eu tinha 3 camadas de registros de incêndios. Eu trabalhei essas camadas e agrupei todas elas em uma única camada, trazendo aqui apenas a causa e o ano da ocorrência. Eu fiz esse agrupamento dos dados em uma única camada para que eu utilize menos ferramentas no meu modelo. Como todos eles são da mesma classe, né, a origem por degradação através de incêndios, então podem ser agrupados. Na sequência, nós temos aqui os dados do CAR. Eu trouxe todos os usos do solo do CAR. Nesse exemplo, a gente tem áreas de floresta, né, mas o modelo ele já foi construído pensando que eu posso ter áreas onde eu preciso avaliar se o que está apontado como floresta é realmente floresta, se não tem uma área de construção ali dentro, né, ou de degradação. Passando agora para o nosso modelo, foram agrupados aqui todos os usos do CAR, né, e foi utilizada a ferramenta Append para fazer esse agrupamento dos dados. Então, na sequência, esses dados eles foram direcionados para a camada chamada uso do solo. Essa camada ela tem apenas os dados que são da coluna nome tema, né, que é onde é especificado qual que é a classe de uso do solo de cada uma dessas camadas do CAR. Então, eu criei uma coluna aqui dentro dessa camada, que vai ser a camada alvo, onde vão ser salvos, né, e agrupados todos esses dados do CAR. E com isso ele vai trazer para mim a informação dessa coluna. Na sequência, foi feita uma intersecção dos dados do CAR com os perímetros dos imóveis. Eu trouxe essa abordagem porque as camadas do CAR, elas são de todos os municípios, né? Então, caso eu precisasse fazer um filtro, eu teria que avaliar todas as camadas, né? Filtrar os usos de todas as camadas. Então, dessa forma, eu separo apenas os perímetros das minhas áreas de interesse e faço uma interseção com os usos do solo do CAR, extraindo somente o uso do solo das áreas que eu desejo estar avaliando. Na sequência, nós temos um outro intersect, que é a intersecção entre o resultado, né, dos usos do solo do CAR com as informações do MapBiomas. Aqui, nos dados do MapBiomas, eu já removi da minha camada as áreas de desmatamento, restando somente as áreas de floresta, que são o meu interesse para serem obtidas nesse modelo. Então, como eu já removi as áreas de desmatamento, eu vou intersectar essas áreas que só tem florestas com o meu uso do solo. O resultado desse intersect, eu vou fazer o uso da ferramenta Erase para remover as áreas que houveram incidência de incêndios, né? Porque essas áreas onde ocorreram incêndios, a floresta ela foi danificada e ela não pode ser utilizada para um projeto de carbono por conta do estágio e a recuperação dela. Não é possível nessa etapa do projeto fazer uma avaliação adequada, então essas áreas elas são descartadas. Após a realização do Erase, eu faço a intersecção desse resultado com uma camada de fitofisionomia. Por que nós fazemos esse cruzamento? Porque a partir
da fitofisionomia das florestas avaliadas, que é determinado a quantidade de carbono. Dessa forma, eu preciso saber, dentre as áreas que eu estou avaliando, quais são os tipos de floresta, as classificações compreendidas, e aí para cada uma delas eu vou ter um valor de quantidade de carbono atribuída. Na sequência aqui, foi adicionada uma coluna para fazer o cálculo de área para esses dados resultantes, após extrair as áreas de desmatamento, as áreas de incêndios e fazer o cruzamento com a fitofisionomia. Eu vou adicionar uma coluna. Depois que eu adiciono essa coluna que é para fazer o cálculo de área, eu vou reprojetar esse meu dado, porque inicialmente eu comentei com vocês que esses dados eles estão padronizados no sistema de coordenadas geográficas GIGAS 2000. Então, para que eu possa fazer o cálculo de área, eu preciso que a minha camada esteja no sistema de coordenada projetada. Por isso, eu vou fazer a aplicação da ferramenta do Project. Depois, eu vou aplicar a ferramenta para calcular a geometria, que é o cálculo de área em hectares. Na sequência, eu vou fazer um delete field para que ele limpe a minha tabela de atributos, removendo os campos que eu não tenho interesse. Na última etapa, eu quero que ele pegue esse resultado, converta para mim numa tabela em Excel, caso eu tenha necessidade de estar trabalhando esses dados numa planilha em Excel. Eu coloquei aqui também uma ferramenta que é o Feature Class to Feature Class, porque eu quero que ele exporte esse resultado, que ele gere para mim uma camada e nomeie ela. Porque eu pedi para ele replicar essa camada do resultado da avaliação do meu projeto, porque aqui no uso do solo, que é o resultado do append, eu configurei para que ele faça um delete feature após ser realizado o intersect com a área do imóvel. Para que esses dados não fiquem armazenados aqui dentro dessa camada e para facilitar o meu controle e a gestão dos meus dados. Então, sempre que eu rodo um projeto, após ele ser concluído, eu tenho a limpeza dessa camada que está recebendo esses dados, facilitando assim o controle dos meus dados. Por último, foi feita a parametrização das entradas dos dados do CAR para que eu consiga ter o meu modelo numa visão de caixa de ferramenta, Então, eu não vou precisar ficar toda hora vindo aqui no modelo e fazer o mapeamento de cada uma das camadas que vão ser utilizadas nesse modelo. A partir dessa parametrização, eu utilizo ele como uma ferramenta, que eu já vou mostrar para vocês logo na sequência. Então, quando eu venho aqui na minha ferramenta, dou 2 cliques nela, ele abre aqui os campos que foram parametrizados. Então, como eu já tenho as minhas camadas aqui na lateral, eu vou simplesmente preencher com as camadas do uso do CAR. Então, para vereda, eu vou buscar aqui o uso do solo vereda. O servidor administrativo ele já puxou corretamente. A área de pousio eu vou buscar aqui. A área consolidada, busco ela na minha lista. E assim sucessivamente. Certo, agora eu vou pedir para ele rodar a ferramenta para mim.
Então, ele concluiu o processamento. Venho aqui no Catalog, atualizo o meu Geodatabase e peço para ele adicionar a minha camada no meu painel de conteúdo. Então aqui nós temos a nossa tabela de atributos com os dados do CAR. O grid code é o dado que veio do map biomas. Os dados de fitofisionomia e a área calculada. Aqui, na sequência, a gente pode estar calculando o volume de carbono para cada um dos polígonos. E aí, a gente pode vir e criar um gráfico mostrando a quantidade de carbono que a gente vai ter para cada um desses projetos. Então, eu seleciono o código do imóvel, eu quero que ele faça agregação por soma, seleciono qual que é o campo que eu quero que ele faça a soma, que vai ser o volume de carbono, e aplico. Então, dessa forma, nós temos aqui uma visão de volume de carbono para cada um dos projetos avaliados. Esse modelo, esse model builder que a gente está construindo, ele pode ser alimentado, por exemplo, como se fosse um cadastro, onde eu tenho as áreas que eu já avaliei, para projetos de carbono. Eu posso trabalhar com gráficos, por exemplo, num dashboard a partir desses dados, são algumas possibilidades, e era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse momento, pessoal. Muito bem, pessoal, nós estamos caminhando agora para a terceira e última etapa do nosso laboratório. Vamos entrar agora na etapa de perguntas e respostas. Temos aqui várias perguntas enviadas e eu gostaria de começar por uma pergunta que eu verifiquei aqui, que eu vou direcionar para a Johanna. E essa pergunta é sobre em qual etapa do desenvolvimento do projeto deve ser realizada a certificação. Para que aconteça a certificação, a gente precisa ter indicadores monitoráveis, reportáveis e verificáveis. Então, o tempo que a gente vai demorar para implantar essas atividades e ter elas em campo, realizadas no chão, a ponto de serem monitoradas e verificadas, os indicadores, tanto de clima, comunidade de biodiversidade que a gente desenhou no projeto, a ponto de serem minimamente monitoradas e reportadas, aí é o momento que a gente consegue chamar uma certificação para verificar e validar. Muito obrigada, Johanna. Temos mais uma outra pergunta aqui que eu acredito que você pode estar respondendo para a gente, que é sobre os projetos de carbono podem ser realizados em outros biomas além da Amazônia? Podem sim. O que acontece, como eu mostrei para vocês, em função da redução de emissões por desmatamento e degradação, o bioma Amazônia é hoje um dos que mais sofre de pressão, A gente sabe que o cerrado, ele tem cerca de 50% remanescente, então é possível sim, só que para as fitofisionomias que compreendem o cerrado, então savana, basicamente, elas entram em outra metodologia de certificação. Então, existem outros critérios e outras questões enquanto redação de projeto. Mas, já para a Mata Atlântica, ou até mesmo para o Cerrado, a gente também é importante falar sobre as iniciativas de AR, que é a Afforestation Reforestation. Existem projetos, programas que a BR Carbon já atua, tanto na Mata Atlântica como no Cerrado, de reflorestamento, que já são projetos que possuem certificação de carbono, a partir de áreas plantadas, Então, esse estoque de carbono é em função do incremento da restauração. Temos aqui outra pergunta para você, Johanna, que eu achei bastante interessante. Dentre os projetos de carbono para conservação da vegetação, qual possui maior taxa de retorno?
o desmatamento planejado ou o desmatamento não planejado? Apesar dos projetos de carbono, todos eles terem um tempo de vida mínimo de 30 anos, o projeto de carbono, a partir do desmatamento planejado, ele prevê uma liquidez maior dos créditos, porque ele funciona a partir de uma evidência de supressão vegetal. Então, eu teria X hectares para desmatar por ano e, em função disso, eu não vou desmatar e vou conservar a vegetação. Para eu gerar esses créditos a partir dessa autorização de supressão vegetal, dessa evidência, eu consigo gerar uma maior liquidez e, consequentemente, uma maior área de desmatamento evitado para o projeto. Então, nesse cenário, acaba que a gente gera mais créditos de carbono em função da evidência da supressão vegetal e consegue uma liquidez maior em função do tempo que a gente tem para suprimir aquela vegetação que o proprietário teria direito. Já o desmatamento não planejado, ele varia muito em função da taxa de desmatamento, a taxa de degradação do município. Então, por exemplo, se a gente fala dos municípios que hoje estão no ranking de desmatamento, Pacajá, no Pará, Portel, eles têm, sim, altas taxas e conseguem, a partir da implantação de um projeto de 60 mil hectares, reduzir 1.800 hectares. A área do desmatamento não planejado, a área de desmatamento evitado, acaba sendo menor porque ela é calculada em função do histórico do desmatamento na região. Então, a gente pega todas as taxas anuais de incremento do desmatamento do PRODES dos anos anteriores, de 10 anos, estabelece uma linha de base e faz uma modelagem para prever como que vai ser o comportamento desse desmatamento e dessa degradação na região de referência. E aí, ele também é um projeto de 30 anos, mas a liquidez dele não acontece em 10 anos, como no APD, no planejado. Ele acontece em 30 anos, porque a cada 10 anos você tem que rever a sua linha de base em função da dinâmica do território, da dinâmica de desmatamento do território. Muito obrigada, Johanna. Bem, temos aqui mais uma pergunta, e essa eu gostaria de direcionar para o Maurício. Gostaria de saber, Maurício, qual é a importância das geotecnologias para os projetos de crédito de carbono? A importância das geotecnologias para a obtenção de créditos de carbono ou para pagamentos de serviços ambientais está fundamentalmente associado às operações de mensuração, verificação e reportagem. Ao utilizar ferramentas de geoprocessamento, como o sistema ArcGIS, por exemplo, os proponentes de projetos conseguem criar processos de medição bastante robustos e coerentes para que os créditos de carbono ou os pagamentos por serviços ambientais sejam medidos de forma adequada. Além disso, todas as informações de projetos podem ser compartilhadas de forma transparente e aberta com os stakeholders de projetos. Não apenas isso, mas também a validação desses projetos é facilitada pelo compartilhamento dessas informações com auditores, que dessa forma podem agir de forma eficiente e atribuir a esses projetos o selo ou a certificação necessária para que os créditos de carbono ou os pagamentos por serviços ambientais sejam comercializados ou atribuídos a quem está propondo projetos. Por isso que as geotecnologias são fundamentais para esses projetos. Pessoal, nós já estamos encerrando o nosso tempo de evento e eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. As perguntas que a gente não conseguiu responder agora durante o evento, a gente vai estar dando um retorno através do e-mail para todos vocês. E
Gostaria de agradecer também a Johanna por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente aqui hoje. E até breve, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo estar aqui hoje nesse laboratório e trazer um pouco do ArcGIS na prática para vocês, com o tema que eu trabalho, que é crédito de carbono. E qualquer dúvida, a gente está aí para esclarecer.